14, a palavra diz que Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firme a nossa confissão. Então, nós éramos distanciados de Deus. Nós éramos, imagine o céu lá em cima, né? A gente tem sempre essa imagem que o céu fica lá em cima, né? E a terra está aqui embaixo, onde está nós. E neste meio a gente faz as orações, e neste meio existe um bloqueio. Mesmo no meio, né? Quando você vai orar, existe um bloqueio que faz a separação do homem para Deus. Esse bloqueio chama-se pecado. Então, ele bloqueia o acesso a Deus. Mas Deus, sabendo de tudo isso, ele preparou uma solução, uma saída. Então, ele preparou o seu Filho, Jesus, veio aqui à terra, se fez homem, e ele, naquela atitude, ele substituiu o seu lugar. Ele levou aquelas chicotadas e morreu na cruz do Calvário, entregou a sua vida por amor a você. Todo aquele sofrimento, aquelas pessoas que não quiserem saber de Jesus vão passar por aquele mesmo sofrimento, ou pior, né? E não vai ter salvação. O pior de tudo é isso. O sofrimento do inferno é eterno. A Bíblia diz que lá o bicho nunca morre. Ou seja, as pessoas que morrerem sem aceitar Jesus, essas pessoas, quando chegarem lá no inferno, elas vão virar bicho. É o que a Bíblia diz, né? Lá o bicho nunca morre. Então as pessoas vão virar bicho e não vão morrer. É sofrimento eterno para toda a eternidade. Passa 1000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos, e pode contar, não para. E não tem mais saída. E, do contrário, para quem aceita Jesus, é tão simples, né? Mas as pessoas se prendem. Eu acho interessante. Tão simples, ele diz: você quer aceitar Jesus hoje? A pessoa diz: hoje não. E a Bíblia diz: todo. Se Deus requerer a tua alma hoje, o dono da vida, se ele te chamar hoje, para onde é que tu vai? As pessoas não pensam, né, nas decisões que tomam. Então, da mesma maneira, quem aceita Jesus, ele morreu, ele sofreu, pagando todos os nossos pecados. A Bíblia diz que ele rasgou a cédula da dívida. Tudo o que você devia devidamente a Deus, Jesus já pagou. E Deus é justo, ele não pode cobrar 2 vezes. Se ele cobrou o seu pecado no corpo de Jesus, ele não pode cobrar novamente no seu. Então, tudo que você tem que fazer é tomar uma atitude inteligente, entregar a sua vida a Jesus, aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. E a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. O resto Deus te direciona, o resto Deus te ajuda. Você estando com Deus, você vai ter medo de quê? Você vai ter medo de quem? Não tema o homem, tema a Deus, que Ele pode lançar a tua alma no céu ou no inferno. Da palavra do Senhor. Então Ele preparou o caminho. Jesus veio e quando Ele disse: Tetelestai, lá na cruz do Calvário, Ele ergueu a cabeça e disse: está consumado. Ou seja, Ele pagou toda a dívida. Ele levou todo o seu sofrimento, todas as suas enfermidades. Você agora só tem que aceitar que Ele tome o seu lugar. E agora você passa para o lugar de Jesus. É simples assim, né? Então, quando ele disse isso, a Bíblia diz que é um véu. Ou seja, esse bloqueio que existia entre o céu e a terra, entre o homem e Deus, esse bloqueio foi rompido, foi rasgado de cima para baixo, diz a Bíblia Sagrada. A porta se abriu e agora todo homem, toda mulher, todo ser humano
chega e aceita Jesus como seu Salvador, entrega a sua vida a Ele, você tem um sumo sacerdote agora que abriu o caminho e você tem acesso diretamente com Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Eu acho que você não entendeu. Você não precisa mais de Santo Antônio, você não precisa mais de São Francisco, você não precisa mais de pastor, você não precisa mais de sacerdote. Agora você é a pessoa bendita que pode falar diretamente com Deus. A senha é no nome de Jesus. Você só vai dizer, papai, em nome de Jesus. Aí você começa a falar, está na presença de Deus, Ele está te ouvindo e Ele fala com você porque Ele te ama. Lembra que ele fazia com Adão? Ele parava tudo, ele era muito ocupado, né? Mas ele parava tudo e ao cair do sol, à tardinha, a Bíblia diz que ele vinha para conversar com Adão. Da mesma maneira, ele quer conversar com você. Por isso a importância, aqueles 5 minutinhos, Deus quer conversar com você. Aleluia! Então abriu-se o véu, abriu o caminho. E nós, como está escrito na palavra de Deus aqui, nós temos acesso, né? Nós estamos agora enxertados na videira verdadeira que é Jesus, o Salvador do mundo. Então nós somos o corpo de Cristo, Ele é a cabeça desse corpo. Nós somos o corpo, a igreja, os membros, as pessoas que aceitam Jesus, de várias denominações, torna-se o corpo de Cristo. Então, aonde Cristo está, o corpo também está. Compreende? Não separe, né? Não pode separar a cabeça do corpo. Então, a Bíblia diz que Jesus está nos céus, à direita de Deus, como advogado intercedendo pela sua igreja. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E nós, em Espírito, nós podemos acessar, através da oração, este mesmo lugar, na presença do Senhor. Então, onde Jesus foi, onde Ele está, nós também podemos estar lá, porque nós somos o corpo de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Compreende? Você pode, em oração, em Espírito, fechar os olhos e imaginar que você está lá no céu, diante do trono, na presença do Pai e do Filho, em nome de Jesus. E você fala lá com Ele, e Ele fala contigo em oração, em Espírito, né? Então isso acontece normalmente para os crentes que aceitam Jesus como Salvador e andam por esse caminho, o caminho da oração. Então, o versículo 15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se nas nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém nunca pecou. Então, todos que vieram antes de Jesus pecaram, e por isso eles não tinham como salvar ninguém, não podia salvar nem eles mesmos, porque eles pecaram também. Mas Jesus veio e passou por todas as tentações, mas a Bíblia diz que Ele nunca pecou. Por isso, Ele tem o direito, Ele tem o poder de substituir aquele que pecou, de pagar o pecado e tomar o lugar daquele que pecou. Louvado seja Deus, porque Ele não tinha pecado. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, entenda que Ele morreu levando o seu pecado, mas quando Ele ressuscitou sem pecado. Então não tem mais pecado para você estar se preocupando. Ele já apagou. A Bíblia diz que Ele apagou todos os seus pecados e lançou no mar do esquecimento. E a Bíblia diz que deles Deus não se lembra mais. Satanás quer te lembrar da tua falha, mas você tem que conhecer a palavra e usar a palavra contra Satanás. Quando ele chegar te acusando, você diz: está repreendido, Satanás. Este pecado eu já pedi perdão. Jesus já pagou por ele. Você não tem mais direito de me perturbar sobre isso. Louvado seja Deus. Pare retirado da minha presença, em nome de Jesus. Esse é o posicionamento do cristão
esclarecido e maduro na palavra de Deus. Versículo 16. Então agora ele está em liberdade. Olha o que ele diz para nós, no versículo 16. Cheguemos-nos, ou seja, todos que aceitam Jesus podem chegar, portanto, confiantemente, junto ao trono da graça de Deus. Você que estava pensando aí, o pastor está falando da heresia. Como é que um pecador, eu vou entrar lá na presença de Deus, que é santo? Não é? Não sei que você pensou isso, mas foi Satanás que botou isso na sua mente. É por isso que eu estou lendo a palavra para combater. Jesus combateu Satanás com a palavra, lembra? Nas tentações, transforma aí esses pães, essas pedras em pães. E Jesus respondeu para ele: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É o modelo. Então nós vencemos Satanás com a palavra. A palavra está aqui. Foi Jesus, o nosso sumo sacerdote, que nos garantiu que nós entremos na presença do trono da graça de Deus confiantemente. Não é com medo, nem com arrogância, é simplesmente confiante. Aleluia! Né? Nem se diminuindo e nem se engrandecendo, porque toda honra, toda glória é para Ele. Você é pequeno e Ele é grande, mas através dele você pode entrar na presença do Papai Celestial, do Todo-Poderoso, do Eu Sou, e falar com Ele como o Pai fala com o Filho, como o Filho fala com o Pai. E é esse o prazer de Deus. Ele quer te tratar como filho, e Ele quer que você se sinta filho na presença dEle. Louvado seja Deus. Então nós temos essa confiança, né? Para que nós entramos lá na presença do Papai, no trono da graça? Ele diz aqui, ó, a fim de receber. Você entra lá para receber o quê? Misericórdia e graça. Então nós somos dignos de misericórdia. Sempre entramos com humildade na presença do Pai, pedindo misericórdia. Misericórdia é exatamente recebendo perdão de todos os pecados. E graça é recebendo unção e poder para você resolver todos os problemas que vierem no dia a dia da sua vida. Então, cada pessoa que aprende a entrar na presença do Senhor todo dia, o dia dela é diferente. Quando ela vai enfrentar uma situação, ela já recebeu a graça de Deus, ela já recebeu a orientação, ela já recebeu o direcionamento. O Espírito Santo está dentro dela, ele está dizendo: minha filha, é por aqui, meu filho, é por ali, meu amado, vá para cá que está certo. E ele chega à orientação, e ele vai até de olho fechado, e ele é vencedor, porque é Jesus que faz tudo por nós. Louvado seja Deus. É Ele que vai à frente, tirando os espinhos, despedaçando tudo aquilo que está impedindo, quebrando os cadeados, abrindo as portas, escancarando as bênçãos dos céus sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Então Ele confirma isso para nós em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que nós precisamos entrar na presença do Senhor todos os dias, né? Então Ele faz de você, quando você entra na presença dele, Ele agora te chama de ministro. Pastor, mas ministro não é só quem é pastor, quem é líder, quem é presidente de alguma coisa, quem tem um cargo. Não. Ministro é todo aquele que lê a palavra e ora e fala dela para alguém. Isso é ministrar a palavra de Deus. Isso é ministrar o reino de Deus. Isso é ministrar as bênçãos de Deus. Nós somos dispenseiros. Nós somos as pessoas que carregam do céu as bênçãos para trazer para as pessoas que não têm Jesus. Aleluia. Então olha o que ele diz para você e para mim, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 7. Ele diz que Ele te faz ministro de labareda e fogo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então existe poder, unção, graça, existe fogo na sua vida, na sua presença, na sua fala, no seu agir, até no seu olhar, dada por Deus. Quando você entra na presença
e no trono da graça de Deus. Você sai de lá trazendo este poder, trazendo esta labareda de fogo que é capaz de queimar e expulsar todo e qualquer tipo de demônios. Louvado seja Deus. E você se posiciona, não é? Vai ser momento, se prepare. Vai ter momento, vai ter pessoas nesse campo que eles vão se consagrar, que eles vão entrar na presença do Papai, que eles vão receber esta unção, eles vão receber esta graça, e que ao eles passarem, demônios vão se manifestar. E eles vão simplesmente estender a mão e repreender no nome poderoso de Jesus. Quem viver, verás. Louvado seja Deus. Vamos para o Salmo 32, e o versículo 8, que diz: Instrui-te-ei e ensinar-te-ei o caminho em que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Compreende? Então, quando você entra em oração, esses 5 minutinhos que Deus está te pedindo, faça de preferência assim que você acordar, né? Se você dorme de cama, coloca a tua chinela lá debaixo da cama, o sapato debaixo da cama. Aí quando você acorda, você vai puxar o chinelo. Aí você se abaixa, aí você rapidamente já fica no joelho. Aí já passa, já ora esses 5 minutinhos, né? Você é inteligente, né? É como você escova o dente, vira costume, vira hábito. Então se você, ele está dizendo aqui no Salmos 32, versículo 8, e se você buscar a presença dele nos primeiros momentos do seu dia, quando você acordar, ele vai te instruir, ele vai te ensinar, ele vai te mostrar o caminho, ele vai te guiar com os olhos dele. Aleluia. Você tem noção? O que é você chegar no ambiente, o que é você chegar no local e você ver aquele local pelos olhos de Deus? É algo sobrenatural. Mas ele está aqui prometendo isso. E ele vela para cumprir o que ele escreveu. Aleluia. Ainda no Salmo 25, e o versículo 14, ele diz: O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Então é como se fosse um segredo. Mas você está sendo revelado agora. Você está sabendo. Você não tem mais bloqueio para entrar na presença de Deus. Você pode entrar, buscar essa unção, essa graça maravilhosa, essa proteção, esse direcionamento, e aonde você vai durante o dia, ele vai te direcionando, vai te guiando, vai te mostrando, porque ele é Deus, ele te ama, e ele quer o melhor para você. Estamos finalizando. Romanos 8:16 diz: E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia. O que é testificar? É falar. O mesmo Espírito, ele entra no seu corpo, você aceitou Jesus, ele agora entrou em você e ele mora no seu Espírito. Ele está ligado ao seu Espírito. Ele não fala com a sua carne, ele não fala com a sua alma, ele fala ao seu Espírito. Compreende? Quem está entendendo, diga amém. Testificar é falar. Pessoas que estão andando desorientadas, tem o Espírito Santo dentro delas, porque não aprenderam a ouvir a voz do Espírito Santo no seu Espírito. Quando você descobre a maneira que ele fala contigo, é maravilhoso, né? Então, para você que ainda não tem essa intimidade, esse discernimento, mas busque, você vai conseguir, para você, desejo de Deus, ele quer te direcionar. Você pode se basear só no seu sentimento de tranquilidade, de paz. Quando você precisar tomar uma decisão, então você ora ao Senhor, fecha os seus olhos, esquece tudo. Aí você entra: Pai, em nome de Jesus, eu quero a resposta do Senhor. Pai, eu preciso tomar essa decisão. É sim ou não? E aí, se a resposta for não, vai vir tranquilidade para você. Se a resposta for sim, vai vir tranquilidade. Então vá, no começo, a gente começa a conversar com Deus só com 5 não. Só com 5 não. Perguntas
direta, sim ou não, que Ele vai te responder. Então, se a resposta vier tranquilidade no seu coração, pronto, essa é a resposta de Deus. Põe nela. Mas eu vou ter prejuízo nesse sim. Mas Deus vai te recompensar e é o melhor para você. Mas eu vou ter prejuízo nesse não. Mas se deu tranquilidade no teu coração, é o melhor para você. Siga a direção do Espírito Santo de Deus, porque Ele tem algo muito melhor para você. Não. Então, entenda isso, tá certo? Louvado seja Deus. Aprenda a andar com Deus, a conversar com Deus, porque você vai precisar. Todos nós precisamos. E Ele está disposto a nos ajudar. Bendito é o nome do Senhor.